PCP tem também mantido uma relação institucional exigente, mas leal e diferente com os vários governos. Como tem sido possível manter este equilíbrio? Bom, eu diria que tem sido possível com alguma facilidade, firmeza, mas não, eu só posso testemunhar. Aí o Presidente Ribal Esteves tem mais condições para responder, porque já cá está há mais anos, já lidou com vários governos, eu só lidei com 2 governos, e quer um, quer outro, tenho que dizer que foram amigos das autarquias. No primeiro tempo, com um governo liderado pelo Primeiro-Ministro António Costa, que provavelmente por ter sido autarca tinha a facilidade de compreender melhor os temas e, portanto, eu ouvia, e o Ribal Esteves, por dar nota disso, testemunhos de outros tempos em que era mais difícil o processo negocial. Com o Primeiro-Ministro António Costa foi fácil a negociação e muitas vezes sentimos até que havia um impulso, ao contrário do que eu disse antes, que os governos não querem libertar-se de competências, sentimos que o governo estava disponível para fazer esse avanço. O processo já vinha atrás, a Lei 50 é aprovada no anterior mandato autárquico e, portanto, nós tínhamos de desenvolver o trabalho para materializar essa transferência, mas com as dificuldades que existem neste processo de abdicar ou transferir competências de um nível para o outro e o necessário acompanhamento dos recursos financeiros, materiais, humanos, que é sempre complexo, portanto tivemos de fazer esse trabalho, mas no alinhamento político não senti grande dificuldade. Senti no trabalho concreto de estabelecer equilíbrios na negociação. E no governo anterior também sentimos essa facilidade, penso eu que também muito incrementada pela presença de um ministro que era o nosso interlocutor mais próximo, Ministro da Coesão, Castro Almeida, que também havia sido autarca, e, portanto, no meu tempo, que é só este mandato da Associação Nacional de Municípios, e é só sobre esse que eu posso e devo falar, houve dificuldade de aproximação de posições naturais, que decorre das próprias circunstâncias do processo, mas do ponto de vista político há uma grande convergência e, sobretudo, um grande respeito que sinto e que se deve ao trabalho que a Associação vem fazendo ao longo das décadas e dos presidentes que me antecederam. Quando a Associação Nacional de Municípios está à mesa, leva os assuntos bem preparados, bem estudados. Temos uma equipa muito pequena, mas muito dedicada e competente e, portanto, somos respeitados. Sentamos à mesa, frente a frente, em igualdade de posições e cada um partindo da defesa do próprio interesse ou do governo, ou do poder, ou dos municípios, ou de outras instituições com quem nos sentamos. Mas sempre o que eu quero aqui deixar como testemunho é que chego à associação num tempo em que ela foi, por um lado, discutida. Não podemos ignorar que houve também neste mandato ímpetos de municípios que porventura pudessem ter saído até da associação. Isso aconteceu só com um caso, mas muito respeito por parte de todos os parceiros da Associação Nacional de Municípios e esse respeito, essa capacidade política, que temos uma grande legitimidade política por representarmos todos os municípios, mas também temos um grande respeito fruto do trabalho que vem sendo feito pelos meus antecessores e a equipa de pessoas que aqui estiveram. Portanto, não senti oposição política aos processos, ao avanço dos processos que a Associação Nacional de Municípios trata, e são muitos, não é? A descentralização é um tema importante, mas em todas as áreas de intervenção pública a Associação é parte e os governos têm estado muito próximos das posições que a Associação tem. Nossa grande crítica é que o ritmo não é aquele que gostaríamos, mas isso resulta também de constrangimentos políticos que têm acontecido no país. Neste mandato já houve mais do que uma vez mudança de governo e, portanto, isso também atrasa os processos, mas não diria, fazendo assim um balanço, estamos perto do fim deste mandato autárquico também, que em termos de vontade política, quer da Associação, quer dos governos, fomos sempre muito convergentes. Muito obrigado. Presidente Ribal Esteves. A lógica é muito esta dialética que tem muito de cooperante e de construção positiva e de tensão, que são os governos sucessivos e a ANMP, os seus órgãos que assumem ser equipa em defesa de uma causa comum, que é servir os portugueses e servir a democracia o melhor possível, e as tensões de quem é um poder mais autónomo, mais capaz de ter uma distância curta
entre a vontade de fazer e a capacidade de fazer, e um poder que também tem a mesma vontade, mas nas lógicas do quadro legal em Portugal, quem é governante não tem, não consegue ter um tempo tão curto como nós temos nas câmaras municipais entre a vontade de fazer e a consequência de concretizar a sua vontade. E isso muitas vezes tem tensões. E, obviamente, nós temos sempre uma tendência natural, por força dessa diferença, de querer que as coisas aconteçam mais rapidamente. E, portanto, enfim, ao longo deste tempo, tivemos muitas tensões. A tal atitude da associação sempre muito coerente nas suas posições, muito lutadoras. Nós hoje ainda defendemos algumas causas na redução do IVA, sei lá, em tantas coisas que defendemos há 10, há 20 e há 30 anos. Não por teimosia, mas porque a natureza das coisas se mantém e as inércias dos governos também se mantêm nessa tipologia de dossiês. Mas, enfim, sempre num espírito muito construtivo, sabendo que, obviamente, quando se tem um primeiro-ministro que nos percebe melhor, isto é como um português a falar com um chinês, que foi Presidente de Câmara, quando se tem um Ministro das Finanças que o foi, ou como temos agora um Ministro da Coesão que o foi, obviamente que a capacidade que cada um deles tem de nos perceber e de saber interagir com este tipo de mundo é obviamente muito mais qualificada do que aqueles que não tiveram essa experiência. Não é que sejam melhores ou piores, não é essa a questão. É uma questão de sensibilidade por conhecimento experimentado, porque, enfim, estamos a falar do conhecimento prático e não do conhecimento teórico. Obviamente, os membros do governo conhecem o poder local, mas é uma coisa diferente de o conhecer por fora ou de o exercitar por dentro. E, portanto, deixar essa nota. Eu gosto sempre de lembrar um momento, tem quase 20 anos, na altura em que aquele programa da RTP muito famoso, que era o Prós e Contras, atingia o seu pico de popularidade e tivemos um célebre prós e contras em que era o Presidente Fernando Ruas, era o nosso Presidente da ANP, e eu fui escolhido na altura por ser o mais jovem membro do Conselho Diretivo, e os da outra bancada eram o fiscalista Saldanha Sanches, que andava sempre a destilar veneno contra, não exatamente o poder local, mas contra os autarcas, e era nosso ministro, o Dr. António Costa. E nós ganhámos o debate largo, portanto foi uma goleada, como se diz no futebol, e um momento que marca muito aquela lógica de ter razão na vida e na política. E muitas vezes nessa dialética com o governo, todos nós, autarcas e governantes, sabemos que são os autarcas que têm razão, mas por lógicas diferentes e a análise política mais complexa que um governante tem que fazer, obviamente mais abrangente, não é o tempo de nos dar razão. Mas essa tensão tem sido sempre muito, muito positiva, obviamente com momentos mais concretizadores e com outros menos concretizadores, mas sempre muito, muito interessantes e para nós muito esperançosos que o próximo vai conseguir fazer melhor. Isso depende um bocado, obviamente, de quem é governo, depois com certeza, e dessa sensibilidade maior, mas obviamente depende sempre também das dinâmicas que a ANP põe nessa mesa negocial que está permanentemente aberta. Muito obrigado.